desafios. Olha só, você tem y igual a f de x igual a x mais b. Você fala, poxa, mas o professor não me ensinou assim. É porque é o seguinte, você pode ter f de x igual a x mais b ou y igual a ax mais b. Né? Tanto um quanto o outro é uma função afim. Aí você tem aqui, dadas as funções abaixo, construa seus respectivos gráficos. Né? Então a gente tem a primeira função. Aqui na coluna de x, você pode usar qualquer valor que você quiser. Você pode usar 5 negativo, 10 negativo, qualquer número, né? Mas eu aconselho sempre ao aluno da minha turma, lá na escola que eu trabalho, que ele coloque sempre menos 1, 0 e 1, né? Aí a gente tem a função e a gente vai substituir o valor de x pelo que a gente tem. Então fica aqui, ó, menos 1. Aí você tem 3 vezes menos 1, menos 3. Devo 3, pago 2, fico devendo 1, né? Aqui é a mesma coisa, troco o x pelo 0, 3 vezes 0, 0, 0 mais 2, 2, professor. Mas sempre é obrigado usar menos 1, 0 e 1? Não, você pode usar qualquer número que você quiser aqui na coluna do x, para depois substituir aqui e fazer a conta. Mas para a conta ficar mais fácil e mais rápido, eu gosto de botar menos 1, 0 e 1. Aí você tem 3 vezes 1, 3, 3 mais 2, 5, né? Então, jogando lá no gráfico, vai ficar assim, ó. Era menos 1 e menos 1, né? Então, menos 1 em x e menos 1 em y, ou seja, abaixo de 0 na reta de y aqui, na reta da ordenada. Então, você tem menos 1 e menos 1, ligou, botou a bolinha, ponto. Aí, vamos lá. Você tem 0 em x e 2 em y. Aqui na reta, o 0 fica no meio, então meio que você não considera o 0 do x. Tá vendo aqui? Então, vou considerar o 2. Então, 2 do y. Depois, você tem 1 em x e 5 no y. Então, 1 no x e 5 no y. Ligou o ponto e botou ali. Tá vendo que esses pontinhos tá deixando aqui uma retinha, né? Então você pega a régua e coloca aqui para fazer uma reta. A minha reta não ficou muito perfeita porque eu fiz um esboço, né? Não precisa estar perfeito, precisa estar direitinho para você entender. Logo você sabe que essa retinha que formou é verdadeiramente a função que foi dada. Aí, se caso eu quero encontrar o zero da função, eu posso olhar para o gráfico, aonde a reta toca no eixo de x é o zero da função, tá vendo? E aonde toca aqui na reta do y é o valor do b, que é esse 2 aqui, ó. 2 na reta do y e 2 aqui. Então esse valor 2 aqui, quando toca no eixo de y, é o valor de b aqui na função, ok? E se tocar no eixo de x, é o zero da função. Aí tu fala assim, mas ali eu não sei, professor, como é que eu vou saber? Ou você coloca uma régua, para descobrir, né? Se você fizer o gráfico corretamente, com régua bem direitinho, ou pode fazer assim, ó, chamar a f de x de zero. Então vai ficar 0 igual 3x mais 2, ó. Troquei a f de x por 0, olha lá, tá vendo? E vou calcular. Tá positivo, passa negativo, aqui que eu fiz? Eu girei o espelho. Ficou 3x igual a menos 2, não entendeu? Tá positivo, passa negativo, seria menos 2 aqui. Aí eu giro o espelho, vai ficar 3x igual a menos 2, ok? Tá multiplicando, passa dividindo. Então, menos 2 terços é a nossa resposta. Observa que é menos 2 terços, ou seja, tá aqui, ó. Nesse ponto aqui, ó, tá vendo? Bateu direitinho. Aí, como a gente analisa a questão de função crescente ou decrescente? Se você tiver somente o gráfico, analisa da esquerda para a direita. Ó, se você analisar da esquerda para a direita, o gráfico está subindo. Então, ele é o quê? Crescente. Agora, se você tiver somente a função, olha o cara que é o coeficiente angular, né? Chamar de coeficiente angular. E o B é o linear, né? Angular, linear. Você vai aprender isso aí lá no ensino médio, ok? Observa que ele é positivo, ele é maior que zero. Então, essa função, olhando para cá, ela é crescente. E também, confirmando pelo gráfico,
ela também é crescente. Aí tu fala, mas tem que ser os dois, professor? Não. Se você tiver a função, você olha, se ela está subindo da esquerda para a direita, ela é crescente. Se você tiver somente a função, você olha para esse cara que está junto do x. Se ele for positivo, então a função é crescente, né? Como eu coloquei aqui, ó, a maior que zero, porque esse valor junto do x é o valor de a. Entendeu? Entendeu mesmo? Então vem comigo que ainda não acabou. Continuando a função afim, você tem agora f de x igual a menos x mais 2, né? Então olha só, continuando com menos 1, 0 e 1, trocando o x por menos 1 vai ficar menos com menos mais 1, 1 mais 2, 3. Depois, menos 0, que 0 é neutro. 0 mais 2, 2, né? Troquei o x pelo 0, né? Ó, o 0 que eu coloquei nessa coluna. Fiz a conta e achei 2. Depois, troquei o x por 1, menos 1 mais 2. Então, vai ficar menos 1 mais 2, devo 1, tenho 2, sobra R$1 para mim. Então, fica assim, ó. Menos 1 e 3, ou seja, menos 1 em x e 3 em y, então menos 1 em x e 3 em y, aí liga aqui. 0 e 2, então no caso você tem 0 em x e 2 em y, então como o x é 0, então marca só no 2 do y. Aí tu fala assim, professor, mas se fosse ao contrário, se aqui fosse 2 no x e 0 no y, então você marcava na reta, né, do y aqui como 2, né? Então, mantendo agora o que a gente está falando, 0 em x e 2 em y, então 0 em x, 2 em y, marca em cima da reta do y, que é o valor 2. Depois, 1 em x, 1 em y, então 1 em x e 1 em y. Lembrando que o b dessa função é o 2, ó, ali em cima, olha lá, tá vendo lá? Tranquilo? E pronto, já fiz aqui os pontinhos, então é só tracejar, ou melhor, marcar a reta, né? E a reta sempre em caso dessa função, ela é sempre infinita, porque você pode dar infinitos valores para x e encontrar infinitos valores para y. Agora a gente quer encontrar o zero dessa função. A gente vai fazer assim, f de x igual a zero, ou seja, a gente vai trocar o f de x por zero, e fazer a conta. Então fica 0 igual a menos x mais 2. Depois, menos x mais 2 igual a 0. Tá positivo, passa a negativo. A incógnita ela é negativa, então multiplica por menos 1. Ficando x igual a 2. A gente pode concluir o seguinte, que o zero da função é 2, ó, marcou lá em cima a reta encontrando o eixo de x. Tá vendo? Para você dizer se ela é crescente ou decrescente, você pode olhar para a função, no caso, o coeficiente angular, na frente do x, né? Que aqui no caso é 1 negativo, está escondido. Então, por ser negativo aqui esse valor x, ela é uma função decrescente. Se você tivesse que olhar para o gráfico, você não tivesse essa função aqui, somente o gráfico da função, analisando da esquerda para a direita, observa que ela vai descendo. Por descer, ela é decrescente. Tudo bem? Então, podemos concluir que o a é menor que zero, uma função decrescente, ok? E não perde o foco não, vem comigo. Continuando o assunto de função afim, você tem a função constante. O que é a função constante? Por exemplo, f de x igual a 3, ou y igual a 3. Aí, olha só, você vai ter o seguinte, por exemplo, qualquer valor dado para x, a resposta sempre vai ser 3. Porque não tem como calcular, não tem como você trocar o x e fazer conta. Graficamente fica assim, ó, todos os pontos de x ligando com a reta constante. E b, nesse caso, vale 3, ó, 3, né? Não existe zero da função, ok? E temos que o a é igual a zero, logo, é uma função constante, ok? Então, se não tiver nada tipo assim, 4x mais 2, 5x mais 3, então ela é uma função, no caso, constante. Entendeu? Compreendeu? Então vem comigo. Estudo do sinal da função afim.
Aí você tem aqui y igual a 2x mais 5. Aí rapidamente, né, eu usei um macete aqui, zero da função é igual, no caso, x igual a menos b sobre a. Então esse é o b e esse é o a. Então fica 5 sobre 2 negativo. Então, sabendo quem é o b e quem é o coeficiente angular, no caso linear e angular, eu tenho 5 aqui e menos 5 sobre 2 aqui na reta de x. Um ponto aqui e um ponto ali, é só traçar a função. Feito isso, a gente tem, quando y é maior que zero, você tem 2x mais 5 maior que zero, porque isso aqui, ó, maior que zero. Então vai ser isso aqui maior que zero. Então, tá positivo, passa negativo, fez a conta, x é maior que menos 5 sobre 2, ou seja, y é maior que zero, então x é maior que menos 5 sobre 2. Quando y é igual a zero, você vai ter x igual a menos 5 sobre 2. Né? Faz o cálculo e você vai encontrar isso. Quando y é menor que zero, né? Porque é sempre assim, maior, igual e menor. Então você faz a continha, né? Substituindo o y por 2x mais 5, vai ficar x menor que menos 5 sobre 2. Depois, você tem aqui, ó, y igual a menos x mais 4, ou seja, essa função aqui ela era crescente, porque está da esquerda para a direita crescendo. E sempre se analisa da esquerda para a direita, ok? Então você vê que ela é crescente tanto no gráfico quanto no coeficiente angular dela, que é 2 positivo, ou seja, o a é maior que zero. A mesma coisa ali, ó. Tá vendo ali? Você tem aqui, ó, quer dizer, mesma coisa em relação a encontrar o zero da função. Você tem o a negativo, então você pode observar que a função é decrescente, ela está caindo, né, digamos assim. Usa a mesma relação do zero da função que eu usei aqui, que é x igual a menos b sobre a, que você vai ter o b, que é 4, positivo, o menos da relação, ok? E o a, que é menos 1, ó, menos 1. Fez a conta, o x é 4. Então, eu marco 4 na reta de x e 4 na reta de y, porque o b vale 4 positivo aqui. Se fosse negativo, seria embaixo, seria assim, né? Logo, você tem aqui y maior que zero, igual e menor. Substituindo y por menos x mais 4, vai ser menos x mais 4 maior que zero. Tá positivo, passa negativo. A incógnita negativa multiplica por menos 1. Menos com menos mais, e esse sinal aqui estava para lá, ele vai inverter, ok? Igual a zero, a gente vai fazer a mesma coisa, né? E vai encontrar x igual a 4. Agora é igual, né? Quando você tem y menor que zero, né? Menor que, você vai ter menos x mais 4 menor que zero, ok? Passa para lá, fica negativo, multiplica por menos 1 e mudou o sinal também, ok? Então você fez a análise. Então, quando y é maior que zero, x é menor que 4. Ó, quando o y é maior que zero, essa retinha puxa o x para lá, então o x vai ser negativo, então vai ser menor que zero. O y maior que zero, porque são valores positivos, e x menor que zero, ok? Quando o y é menor que zero, ou seja, descendo aqui para baixo, o x vai ser maior que 4, né? Então todos os valores maiores que 4. Desceu e aumentou, ou seja, diminuiu para y, né? No caso, diminuiu não, foi colocando valores negativos e x foi tomando valores positivos a partir do 4, né? A mesma coisa aqui, ó, o y maior que zero. Quando o y ele é maior que zero, né? O x vai ser maior que menos 5 sobre 2, ou seja, se está subindo, a reta está indo para lá, né? Ó, subiu, ele vai assumindo valores, né? No caso, aumentando, digamos assim, né? E a mesma coisa aqui, ó, y menor que zero. Se o y está diminuindo, o x também vai diminuindo, ou seja, os valores vão sendo negativos, ou seja, y vai diminuir os valores em relação à reta, né? No caso, 5, 4, 3, 2, 1, nananã, e x a mesma coisa, vai ser 0, menos 1 e assim por diante, ou seja, diminui para cá e a reta vai levando para lá. Não sei se você conseguiu compreender, mas é basicamente isso que essas contas querem dizer para você, ok? Entendeu? Então, beleza.